Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar PAD. E hoje eu tenho a alegria de receber um time aqui de especialistas. Vai ser uma noite de muito aprendizado. E eu já vou passar a palavra para o moderador, que é o Homero Melo. Então, aproveitem bastante. No final, a gente tem perguntas, podem mandar no chat, já durante a apresentação. E boa aula a todos. Maravilha, muito obrigado, doutora Aline, pela abertura e pela apresentação. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda participação dentro da programação de webinários aqui do PAD, dentro do Colégio Brasileiro de Radiologia. Para nós é uma alegria imensa estarmos aqui, finalizando o mês de maio, esse mês assim com tantas atividades, né, e que nós iniciamos também a nossa atividade junto ao Colégio Brasileiro, junto ao grupo do PAD no início do mês, e para falar de um tema tão bacana, tão importante, que é a aplicação dos métodos de diagnóstico por imagem na pesquisa. Então, é muito importante que todos nós saibamos que, para além da graduação, para além da especialização, para além da residência, existe um outro mundo, digamos assim, de possibilidades envolvendo aí o estrito sensu, como a gente coloca dentro da classificação, né, acadêmica, que envolve mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Ou seja, tem muita coisa para a gente fazer não apenas enquanto profissional, mas também no âmbito acadêmico. E cada vez mais essa parte acadêmica se aproxima da indústria, se aproxima da assistência, se aproxima dos serviços e do desenvolvimento tecnológico, né? E a gente não pode ficar de fora disso. Mas para dividir esse palco virtual comigo, eu também chamo aqui para moderar junto comigo o professor Felipe Pitangueira. Boa noite, Felipe, tudo bem com você? Olá, gente, boa noite. Obrigado, doutor Aline, obrigado, Romero, mais uma vez, pela segunda vez, né? Estamos aqui nessa webinar pelo PAD Qualidade, né, do Colégio Brasileiro de Radiologia, um projeto incrível, e a gente da biomedicina, né, a gente está encabeçando junto com o pessoal do PAD. Todo mundo é bem-vindo aqui, né? Inclusive na parte da pesquisa, a gente tem farmacêuticos, a gente tem tecnólogos, a gente tem enfermeiros, né? A gente tem uma gama de profissões que podem estar usufruindo da pesquisa clínica utilizando a bioimagem, né? E inclusive o universo da ressonância magnética, né? Então, a Gabriela Montezel, né? Nossa colega biomédica, ela trabalha no INRAD, no projeto PISA, né, da Faculdade de Medicina da USP, com ultracampo, né, então o magneton 7 Tesla, né, onde ela faz a sua pesquisa clínica lá com um time também de outros colegas, biomédicos, tecnólogos, né, e equipe médica. E por muita gente, né, em universidades, congresso, perguntar sobre pesquisa na área da bioimagem, eu resolvi trazer esse tema hoje, né? E convidar a Gabriela para estar trazendo um pouco mais desse universo para a gente, tá? Então, com a palavra a você, Gabi. Boa noite a todos. Sou biomédica, sou do INRAD, o Felipe já me apresentou. Só para dar uma introdução, eu trabalhei bom tempo na clínica, aí já faz aí uns 10 anos que eu atuo na parte de pesquisa. O meu forte é a ressonância, então eu vou falar muito mais da ressonância do que de outras modalidades. Atuo tanto na parte de pesquisa clínica como pesquisa experimental, seja para doutorado, pós-doc, indústria farmacêutica. E no decorrer da apresentação, eu vou dar uma pincelada nessas coisas, porque é um mundo muito vasto, tá? Então, deixa eu só fechar aqui um pouquinho para não atrapalhar. Então, antes de tudo, a gente tem que falar de ética. Ética é o que resume a pesquisa, né? Então, a integridade da pesquisa depende não apenas da qualidade dos resultados, mas do respeito à privacidade e à dignidade dos participantes. Isso envolve desde quem está participando da pesquisa, quem elabora a pesquisa. Existe todo um background por trás disso, né? Então a gente tem que respeitar
A gente não pode divulgar pesquisas ou falar de resultados de pesquisa de algo que ainda não foi publicado, que não foi falado, tá? E quando a gente fala em pesquisa, a gente não trabalha sozinho, né? Então, existe aí uma relação multiprofissional, né, do mais vasto possível. Cada hora eu me deparo com pessoas que eu nunca pensei que ia trabalhar juntos, né? Por exemplo, paleontologistas. Eu nunca pensei que ia trabalhar com eles, odontologistas. E o mais comum que a gente se depara são com os radiologistas, um pouco dos físicos, técnicos em radiologia, mas auxiliar de necrópsia eu nunca pensei que ia trabalhar. Então, isso já começa a abrir um leque muito grande em que as áreas elas começam a se fundir, se misturarem. E a gente começa a entender um pouquinho de outros meios. Eu vou falar um pouco mais da ressonância, né, porque é onde eu mais atuo. Quando a gente fala em pesquisa, dá para fazer pesquisa em um e-mail? Dá para fazer bastante coisa. A gente trabalha com na parte de indústrias farmacêuticas, né? Quando eu falo indústria farmacêutica, é, por exemplo, tá tendo um estudo de um medicamento novo para esclerose múltipla e precisa ter um acompanhamento dessas lesões, com efeito ou efeitos colaterais, com esse medicamento. Então, os pacientes eles fazem um controle aí periódico em ressonância. Normalmente acaba sendo em um e-mail, tá? Eu dei exemplo de esclerose múltipla, mas pode ser para músculo esquelético, pode ser para fígado, pode ter várias linhas. E quando a gente começa a migrar em outros campos magnéticos, 3 Tesla, 7 Tesla, a gente começa a entrar em algumas especificidades de máquina, que não é todo comercial que tem. E mesmo assim, às vezes eles lançam uma máquina e depois eles param de produzir aquela máquina. E a gente acaba perdendo alguns recursos e que isso é ruim para a pesquisa. Se é uma pesquisa que ela tem um estudo longitudinal de 5 anos, 6 anos ou 10 anos, e a máquina ela precisa ter os upgrades, os novos releases, né, que vai exigindo no mercado, alguns detalhes de pesquisa começam a se perder. Então, quando a gente fala em pesquisa de 3 Tesla, não é um equipamento normal, né? Não é um equipamento comercial de clínica. Ele vai ter, tem que ter um gradiente mais potente para a gente conseguir fazer aquisições de TI funcional. Quando a gente fala em DTI, né, a gente começa a entrar no leque de fazer uma difusão com vários valores de Bs. Não é 3B, é 10, 12 valores de Bs. E isso não é uma reconstrução para uma inteligência artificial, isso é uma aquisição. A gente começa a lidar com PTX, que eu vou falar um pouquinho mais disso aqui lá na frente. A gente tem sequências WIP ou C2P. Uma WIP é quando é uma sequência que ainda está em desenvolvimento, ela não é um produto, tá? Então, eu vou dar um exemplo também, no caso de uma MP2AGE, que ele pode ser um produto, como ele pode ser uma WIP. O modo de pesquisa, que os fabricantes, né, têm formas diferentes de fornecer isso, que o modo de pesquisa me libera muito mais funções, mais sequências, eu consigo mexer na parte de trás do equipamento e começo a ter equipamentos multinuclear. Então, normalmente a ressonância é comum a gente ver na clínica voltada para hidrogênio. Quando a gente trabalha esses campos maiores, a gente já começa a ter a avaliação de outros núcleos, sódio, lítio, fósforo, que é o caso, tá? E isso tem que ser o equipamento e a bobina compatível com o núcleo a ser avaliado. Quando a gente passa para o 7 Tesla, a gente também tem que ter um sistema de gradiente muito mais potente, né? Tem muito mais sequências WIPs, tem também o modo de pesquisa e o modo nuclear. O que acontece? É muito bonito fazer um exame no e-mail. Quando a gente vai para o 3, a gente já tem alguns problemas com o artefato. Quando a gente vai para o 7 Tesla, esses artefatos eles aumentam. Então, a gente consegue ter imagens muito bonitas, como a gente consegue também ter imagens muito feias, né, com muito artefato. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Na pesquisa, que é onde a gente mais trabalha lá, nosso carro-chefe é neuro, tá? Tanto em 3 Tesla como em 7 Tesla. Então, na neuro, a gente estuda bastante as especificidades da modalidade. Então, relaxometria, DTI, funcional, tanto tarefa como estudo de conectividades, espectroscopias, tá? Que essas espectroscopias não são normalmente as espectros que vêm da clínica,
são umas licenças específicas, volumetria e quantificação cerebral. Tem trabalhos com cardio, tanto em animal como em humano, estudo de corpo inteiro, mais para uma quantificação de gordura, e estudos hepáticos, de quantificação de ferro e quantificação de gordura. Falando sobre as indústrias, né, que eu já dei uma introdução sobre isso, é, é um sistema muito mais rigoroso, né, de quando a gente trabalha, por exemplo, um projeto de doutorado, ou um projeto de mestrado, ou um pós-doc. A indústria farmacêutica, ela exige que a gente tenha um controle de qualidade, desde a máquina até a aquisição dos exames. Então, eles fornecem para a gente um manual, que é um guideline, onde basicamente tem que seguir a regra que eles pedem, né? Tem situações que eles escrevem uma coisa que a gente não entende porque está para outro fabricante, a gente não consegue reproduzir e a gente consegue ter esse contato direto com os especialistas das indústrias, né? Então, todos esses manuais, eles vêm em inglês e a gente às vezes tem que ficar caçando quem é o responsável para dar aí um direcionamento do que é para ser feito, ou como a gente pode adaptar. Porque tem coisas que é licença, tem coisas que a gente consegue, como uma WIP ou uma C2P. E aqui do lado eu trouxe que eles dão um relatório, né? Então, para cada exame desde o controle de qualidade, para chegar no voluntário, eles têm que emitir um relatório de qualidade, seja da imagem, como foi adquirido em questão de parâmetros, sinal, resolução, como também a parte da, opa, desculpa, a parte de como foi adquirido com o paciente, se o paciente colaborou. Tem casos que o paciente mexe, então tem uma margem aí que eles aceitam e outras que eles pedem para a gente repetir, tá bom? E todo esse processo da gente fazer, enviar para a indústria e eles avaliarem é em torno de 24 horas. Então, tudo tem um prazo, porque se esse paciente vai reconvocar daqui 2, 3 semanas, a gente perde essa janela do medicamento e ele é excluído do estudo. Assim como também se faz um exame errado, alguma coisa assim do tipo. Esse sistema vale tanto para o raio-x, tomografia, densitometria, medicina nuclear, para todas as modalidades. Lá onde eu trabalho é um mundo meio diverso, né? Eu atendo humano, vivo, entro lá no 7 Tesla e também no 3 Tesla, e atendo animais, né? Então, animais, sejam eles vivos, sejam eles em peças, ou pós-mortem, a gente faz exame de vários bichinhos. Aqui eu coloquei os exames dos bichinhos que eu já fiz lá. Mais pra frente eu vou trazer umas imagens deles também. E como a gente faz humano, a gente também faz os cadáveres, porque a gente fica bem ao lado do serviço de verificação de óbitos. Então, tem um projeto para isso, né, de a gente fazer os pós-mortem e a investigação de causa-morte, ou investigação de doenças específicas e como elas se comportam. é, Não seria assim como pós-morte, é porque algumas estruturas anatômicas, né, quando a gente coloca no alto campo, a gente consegue trabalhar com altas resoluções, a gente consegue ver algumas estruturas anatômicas que não seria vista no 3 Tesla, que não seria vista no e-mail, porque a gente tem um tempo hábil aí para deixar rodando a imagem e o cadáver. E quando a gente fala de excito, pode ser tanto de peças que vêm do cadáver como do animal. Então, o que a gente mais faz, por exemplo, é cérebro, joelhinho de coelho e, e fragmentos, tá? Então aqui eu trouxe um mapinha, não sei se ele tá tão atualizado assim, mas são os números de scans que a gente tem, né? Então, vou falar um pouco da Siemens, porque é o que nós temos lá, de 7 Tesla, de quantas ressonâncias, né, de ultracampo tem aí espalhado no mundo. E nós estamos localizados aqui, no Brasil, né, América do Sul, então é o único 7 Tesla aí da América do Sul. Os outros aí de 9,4 e 7 Tesla. Então, esse aqui é mais ou menos, né? Uma foto que está cortando, mas para vocês entenderem um pouquinho do 7 Tesla, primeira coisa, a mesa ela é fixa. A mesa não sobe, a mesa não desce. A mesa, ela é independente do magneto. Então, aquela história de colocar o paciente, zerar, o
paciente apertou a campainha, eu precisar tirar o paciente e voltar com a mesa, eu não consigo fazer isso aqui, tá? Porque ele é independente, então eu perco sempre o meu zero. O equipamento ele foi instalado em 2015, então ele já faz aí 10 anos que ele atua. E o PISA, né, como o Felipe falou no começo, significa plataforma de imagem na sala de autópsia. Então, o próprio nome já diz, né, que a gente mais faz é cadáver, mas atualmente o que eu mais estou fazendo é bicho e vivo. Aqui eu vou mostrar um videozinho de como foi a instalação do PISA. Então, eu já deixo um spoiler, né? Apesar de todo esse trabalho, a máquina ela é muito pesada. A gente vai ter uma troca desse equipamento em meados aí de final do ano para começo do ano, para um novo 7 Tesla, né? Porque esse também já está entrando aí no fim de vida, já deu aí quase mais de 10 anos. Então a gente está nessa expectativa aí de como agora retirar esse equipamento, que deu muito trabalho para colocar. A gente está movendo aí várias equipes, né? E ele vai ser um outro Siemens. E a diferença desse equipamento que a gente está hoje em dia é porque ele não é liberado pela Anvisa para fazer estudo para clínica, né? Somente por pesquisa. Então, todos os casos que eu vou acabar mostrando para vocês são casos de
Alguém que se inscreveu dentro de um projeto de pesquisa ou que já tinha um projeto de pesquisa e foi chamado por algum radiologista, algum médico, para poder fazer o exame lá dentro. Então, a gente não é uma porta aberta, assim, para alguém que precise ou algum encaminhamento de convênio, nada disso. Então, tem que participar de pesquisa. A vantagem desse equipamento novo que vai chegar é que ele vai ser liberado aí pela Anvisa, ele já é liberado, e para conseguir atender um pouco a clínica. Vou passar aqui. Então, qual é o objetivo, né, de a gente ter um ultra-alto campo, né, quando a gente fala de 7 Tesla para cima? É estudar anatomia, então essa anatomia seja ela em animais, que a gente consegue avaliar melhor, ou em humanos, né, como eu falei, pós-morte a gente tem um tempo um tempo maior, né, porque numa agenda da clínica, uma instância de crânio é 20 a 30 minutos. Lá tem exame que demora 1 hora e meia no vivo, ou 2 horas. Quando eu tô com um cadáver, eu consigo ficar 3 horas, ou até 4 horas. Então, a gente consegue trabalhar mais em resolução e sinal do que em si numa linha de produção, que é a clínica, tá? E com isso também a gente consegue estudar um grupo de doenças, porque a gente atende aí o SVO, então a gente sabendo a causa-morte consegue peneirar, vamos fazer um projeto, por exemplo, para Parkinson, então buscar pessoas que deram entrada no SVO naquele dia, naquele momento, que tenham aí uma história de Parkinson, de Alzheimer ou de doenças de determinados projetos. A gente tem maior relação sinal-ruído, a gente consegue estudar histopatologia, porque quando a gente começa a aumentar essa questão de relação sinal-ruído, a gente começa a ter muita resolução, que a gente consegue fundir com imagens da histologia, tá? Isso também é um outro projeto que a gente tem de carro-chefe lá dentro. A gente consegue trabalhar com técnicas avançadas, como eu disse anteriormente, funcionais, espectroscopias, que são técnicas que quanto maior o meu campo magnético, maior a minha especificidade. A gente traz parcerias com outras universidades, então não é uma coisa que é só do Enrad, a gente é porta aberta aí para estudos, seja nacionais ou internacionais. E a gente consegue estudar tanto in situ, in vivo, phantom e ex situ, tá? Então, lá no PIS, a gente faz um questionário de segurança, teoricamente normal, né, que é feito em outros serviços, mas a gente tem que fazer um questionário pós, tá? Não sei quem aqui já entrou no campo magnético, eu sei que da nossa área a galera gosta de entrar para sentir o efeito do campo. Então, a gente precisa medir o quanto a pessoa teve de tontura, quanto a pessoa sentiu náusea dentro do magneto, dor de cabeça, sentiu medo. E também é comum sentir gosto de ferro na boca, então a gente faz esse questionário pós. Só que quanto maior o nosso campo, maior nosso problema, né? A gente tem grande problema com inhomogeneidade de campo, eu vou mostrar isso para vocês, dá muito artefato. A segurança e ressonância ela tem que dobrar um pouco, então não é todo mundo com um monte de pino, tatuagem, que pode entrar na ressonância. Bobinas mais dedicadas e o nosso tempo ele aumenta, né? Então é aquela história, quanto maior meu campo, maior o meu tempo. Se a gente diminui esse tempo do campo, a gente está fazendo uma imagem da qualidade do campo inferior. Então eu consigo fazer exames mais rápidos no SET? Teoricamente sim, mas eu vou entregar uma qualidade de 1,5. Não em si do SET, que é por isso que ele está lá. Então, aqui é umas bobinas, né, além do fabricante que veio somente a bobina de neuro, de 32 canais, são bobinas que são desenvolvidas lá em parceria com o pessoal da UFSCar. Então, os nossos físicos com físicos da UFSCar, que é para a gente poder, por exemplo, aqui eu consigo colocar fragmentos, aqui eu faço cabecinha de camundongo, aqui eu consigo fazer camundongo, eu consigo fazer fragmentos de coelho e assim vai indo, tá? Dentro dos diferenciais que tem nessas máquinas, né, quando a gente fala em pesquisa, então aqui eles sempre vão abrir uma aba no caso aqui é um da Siemens, uma aba Special. Então, por mais que eu fale que é uma sequência gradiente, que é um flash, não é só um flash, ele tem um Special. Então, ele tem funções que não tem na clínica. E aqui, só para mostrar para vocês, né, quando a gente vê o nome da sequência, ele apresenta como WIP ou C2P, tá?
Então, aqui é um caso, né, até de um artigo, que esse artigo ele explica aí o que é o MP2Age. Não sei o quantos aqui conhecem, normalmente conhece como MP-Rage, tá? Que vem da Siemens, mas aqui a gente tem que pensar como se fosse duas vezes a mesma sequência, e a gente vai ter dois tempos de inversão diferentes. Então, na verdade, a sequência é essa daqui com essa daqui. Então, essa tem um tempo de inversão, essa tem outro tempo de inversão. Para cada tempo de inversão, ele vai gerar um mapa de fase. Então, esse é desse e esse é desse. Aí ele vai gerar um mapa T1, tá? Então, aqui tanto 3 Tesla como 7 Tesla. E a imagem que a gente é acostumado a ver na clínica é essa daqui, né? Como se fosse um T1 com tempo de inversão. Só que para a gente ter esse T1 com tempo de inversão, a gente precisa da reconstrução dessas duas. Então, isso aqui nada mais é do que um cálculo matemático, tá? Para nós, quando a gente fala em ultra alto campo, isso aqui é uma WIP ainda, tá? Hoje já é comercializado o MP2Age, mas ele não vai trazer todos esses mapas, ele não vai trazer todos esses cálculos, ele traz como se fosse metade disso. Que para a clínica tá bom, né? Mas quando a gente vem para pesquisa, a gente quer ter mapa T1, a gente gosta dos mapas T1, dos mapas T2, dos mapas de fase, porque depois dessas aquisições são feitos vários pós-processamentos. Então a pesquisa, ela não para quando ela é coletada, existe aí um leque de programas que não são programas que vêm do comercial, são programas que às vezes são pagos, são programas que a gente consegue baixar num simples notebook, num computador em casa, como tem outros que a gente precisa estar na rede do hospital que a gente está trabalhando, que é licenciado. Porque a partir daí começa, assim, realmente a análise das imagens. E às vezes nessas reconstruções a gente precisa de ter o combo completo. Então aqui eu trago dois M-Pertuage, tá? Então esse daqui é um pós-morte, estava numa temperatura aproximadamente de 20 graus, e esse aqui é do vivo, tá? Então, primeira coisa, o vivo a gente tem fluxo, tá? E aqui não me aparece esse sinal. Quanto maior o meu campo magnético, a gente tem mais artefato de fluxo. Então, é natural que o meu T1, né, o meu T1 aqui gradiente, a gente consiga ver bem os vasos. Então, não é que eu injetei contraste. Às vezes as pessoas olham e falam, ah, tem contraste. Não, não é contraste. E se a gente faz um MIP disso daqui, a gente consegue meio que tirar já um 3D TOF, tá? Só que aí eu já trago um problema, né? É, É um problema que sofre no 3 Tesla. Quando a gente vai para o 3, a gente duplica esse problema, que é a inhomogeneidade de campo. E isso eu não estou falando de eixos longos, um simples eixo pequeno, né, de uma cabeça. Se for uma cabeça um pouco maior, um pouco mais larga, a gente vai ter essa falta de inhomogeneidade. Então, às vezes, nos projetos, eu preciso saber qual é o direcionamento do projeto para poder fazer uma boa calibração para aquela região. Tem momentos que dá para resolver, tem momentos que não dá. Então, exemplo, não sei se já estão percebendo, que aqui atrás no cerebelo está tudo branco, né? Isso não é normal, né? O normal é ser assim, a gente tem substância branca, a gente tem substância cinzenta. Mas o que está mudando desse para esse é o tamanho da cabeça. Outro ponto que pode interferir o posicionamento. Então, aquela historinha que a gente aprende, né, naqueles livros mais básicos de ressonância, que a estrutura tem que estar extremamente centralizada na bobina, centralizada no magneto, às vezes isso não faz tanta diferença no e-mail, mas um set, isso faz muita diferença, né? Então, tem que ser muito bem homogêneo a estrutura que vai ser avaliada. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem várias calibrações, então o 7 Tesla não é um equipamento que eu chego, arrasto o protocolo e toco. Eu preciso fazer várias calibrações para começar em si o exame. E uma delas é essa calibração de shimmy. Aqui eu também trago outros exemplos, né? Quando a gente começa a falar em 3 Tesla, a gente pensa muito em sequências volumétricas. Ah, faz o volumétrico T2, faz o volumétrico flare, faz o T1, né? O 3 Tesla ele traz muito essa ideia de que o volumétrico resolve a nossa vida. Se a gente traz isso agora para o 7 Tesla, esquece, tá? O 7 Tesla ele não é muito bom em muitos volumétricos. O carro-chefe do 7 Tesla são sequências gradientes. Quando a gente fala em sequências espinhecos e turbo-espinheco,
fica uma nhaca as imagens, né? Porque a gente sofre muito com essa questão aqui da inhomogeneidade de campo e dos efeitos de elétron. Então, esse daqui é um flare, é construído, a gente já vê que tem falta de sinal. Quando a gente fecha realmente a janela, fica péssimo aí para avaliar a região temporal. T2, a gente perde muito sinal aqui embaixo também. Por mais que o paciente esteja dentro, né, extremamente da bobina, a gente sempre vai ter essa faixa preta aparecendo. Ou ela vai aparecer aqui em cima, ou ela vai aparecer embaixo. Aqui é um T2 Turbo Spin Echo. A gente também já tem uma falha aqui embaixo de sinal, tá? E aqui embaixo, então, no T2, péssimo. Então, diante disso, eu já falo para vocês. Não aconselho fazer o vídeo, não aconselho fazer órbita, não aconselho fazer parte olfatória, que vai ficar muito ruim, tá? Outro problema que nós temos, e é um detalhe, né? Na verdade, às vezes é um problema, às vezes pode ser só um detalhe. Quando a gente está na clínica, a gente não para pensar o quanto de RF a gente está jogando no paciente. Basicamente, vem o paciente, puxa protocolo e toca. Às vezes daí uma informação de SAR, mas o quanto realmente de radiofrequência você está jogando? Aquele paciente ele precisa tudo daquilo? E às vezes a gente joga muito ou joga pouca RF, isso vai impactar na nossa qualidade de imagem. Só que quando a gente está no e-mail, a gente não percebe muito isso. Só que, claro, quando a gente vai aumentando o nosso campo, esses pequenos detalhes fazem muita diferença. Então, saber lidar com essa amplitude de RF é importante. Então, isso acaba sendo o meu dia a dia. Então, saber quanto eu vou jogar de RF, né? Então, se eu entrar agora no set, vou colocar um de vocês, a gente vai ter RFs diferentes e eu vou precisar calcular isso. Então, aqui é um Phantom. Não sei se vocês conseguem ver que tem uns numerozinhos aqui. São as potências que eu fui trocando para vocês verem a diferença que dá quando a gente começa a manipular a IRF. Então, buracão preto, mas eu tenho sinal em volta. Aqui eu tenho mais sinal em buracão preto. E ao longo dessa variação de escala, isso vai interferindo. Então, às vezes eu vejo um borrão preto, eu consigo modular isso na RF. Então, lá no comecinho, eu falei um pouco do PTX, né? Então, o PTX é um tipo de transmissão paralela. A gente vai encontrar isso em equipamentos de 3 Tesla para cima. Todos 3 Tesla têm isso? Não. É, acaba caindo naquelas coisas que é uma licença. Se for uma máquina de pesquisa, basicamente tem que entregar esse PTX, porque ele vai corrigir aquelas falhas de efeito dielétrico, tá? Então, a gente tem que ter todo um sistema para isso. No 7 Tesla lá, a gente tinha, mas venceu, expirou, não renovou, perdeu, né? Então, segue o jogo. Então, o PitchX, né, com o PitchX a gente tem mais homogeneidade de campo, né? Ele fica muito mais alinhado. E quando a gente não tem, que é o caso que eu mostrei das imagens para vocês, a gente começa a ver essas perdas, de sinal. Só que para modular PitchX também não é uma coisa muito simples. E isso é o que eu acabo sofrendo no dia a dia, porque é difícil encontrar alguém que fale realmente o que é um PitchX e como lidar com um PitchX. Porque é como se fosse um shim, né? É um tipo de shim. Mas a gente tem várias formas de quando aplicar elas, né? Então, quando eu vou fazer fígado, qual tipo de PitchX? Quando eu vou fazer neuro, funcional, DTI, qual o tipo de PitchX? Quando vale a pena colocar, quando não vale, tá? Na programação, vai aparecer um outro Shin. Então, vai ter o Shin de B0 e vai ter o Shin de B1. Aqui eu trago o flare, né? São 3 flare que têm caras diferentes, mas o que está mudando entre eles? Temperatura, tá? Então, aqui é de um cadáver de 16 graus, 19 graus e 20 graus. Quando a gente está começando a estudar ressonância, a gente decora algumas frases, né? Do tempo de relaxamento T1, tempo de relaxamento T2. Só que aquilo é voltado para nós vivos. Quando a gente começa a lidar com um cadáver, né, que tem uma temperatura inferior, a gente tem que perceber que os parâmetros que nós estamos acostumados para vivo vai mudar quando for cadáver.
Então, o flare é o que mais acaba sofrendo. Se eu for trabalhar com os tempos de inversão, que é igual na clínica ou para o vivo, vai ficar ruim, não vai inverter o líquor, né? Então, eu tenho que saber quando eu ver um cadáver, qual a temperatura que ele estava, se ele estava na geladeira, se não estava. Tem até um negocinho lá que a gente mede a temperatura. E a partir daí tem um cálculo de quanto vai ser o meu tempo de inversão para aquele cadáver. Isso tanto serve para o FLAR 3D como para o FLAR 2D. Mas veja que dá bastante diferença, né? Quanto mais frio, né? Mais perda de estrutura a gente vai tendo. E o SWI, né? Então, SWI é o nosso carro-chefe. Tudo que for gradiente no site Tesla fica muito lindo. Então, não vou dar muitos detalhes sobre o SWI, mas existe aí como se fosse uma evolução, né, da tecnologia. A gente tem o T2 Estrela, que depois veio para o SWI, e agora a gente tem o QSM, né, como se fosse aí uma evolução do SWI, que agora a gente quer medir, quer ter um dado quantitativo da suscetibilidade magnética. E, vou dar mais um passo aqui. Só para vocês entenderem. Se a gente pensar que um SW ele é um gradiente volumétrico, a gente vai pegar uma sequência gradiente, a gente vai pôr vários ecos, então ela é um multi-eco T2 estrela, e ela tem um tipo de preenchimento de espaço que é diferente que a gente chama de ASPAR. Isso é uma licença, não é um produto ainda, tá? Só que nessa sequência aqui, no caso, ela tem 13 ecos, então veja resolução, 0505, isotrópico, e extremamente demorado. Então, isso aqui na clínica, 2 horas e 15 minutos, faria vários exames. Então, aqui eu só estou fazendo uma sequência. E a gente vai ter, então, aqui ao longo de vários ecos, para cada eco ele vai gerar vários mapas, mapa de fase, magnitude, tem mais 4 mapas que eu não vou lembrar o nome agora, que depois disso precisa ter um pós-processamento. E esse pós-processamento ele não é comercial, não tem isso, não tem isso assim para vender. Então tem que ser feito por fora, para aí sim gerar o mapa de QSM, tá bom? Mas qual que é a vantagem disso? Para várias doenças neurológicas, tá? Principalmente esclerose múltipla. Então, aqui é um caso que a gente fez lá. Então, o paciente ele tanto fez no 3 Tesla como no 7 Tesla. Comparando aí, né, o SWI com o QSM, que depois você consegue fazer um mapa de relaxometria T2 estrela. Quando a gente vai para o 7 Tesla, a gente tem um pouco mais de detalhe anatômico, né? O 3 Tesla, ele já entrega essas lesõezinhas, não sei se vocês conseguem ver aqui assim, mas quando a gente vai para o 7, a gente tem muito mais detalhe anatômico, principalmente depósitos das hemossiderinas, porque isso fica muito mais sensível. 7 Tesla, a gente também fala de alta resolução, que eu falei no começo. Então, esse aqui é um caso ex situ, né, que a gente faz. O ex situ é assim, o cadáver, ele vem, faz o exame dele, né, in situ dentro, e depois eles coletam esse cérebro fica no formol aí mais ou menos por 30 dias, e depois eles descem, e eu faço só o cérebro, né, ele com formol, com um saquinho plástico. E agora a gente começa a trabalhar em buscar resolução e entender estruturas, principalmente estruturas como o locus coeruleus, que estão descobrindo aí a influência dele em doenças de Parkinson. Essa é uma imagem que eu peguei de um artigo, né, que está muito bonitinha, para estudo de núcleos da base, né? Então, tem essas sequências gradientes, mas também tem as sequências que vêm da clínica, que é ótimo para ver núcleos da base, por exemplo, como o F-Gatir. Quando a gente faz uma F-Gatir no set, a gente vê muitos detalhes anatômicos que nem essa daqui. Esse é um casinho que a gente fez, que foi de um macaquinho, né? Quando a gente fala fazer pesquisa em animal, a gente quer entender também como é o comportamento do animal, como ele se comporta, como que a gente pode extrair de informação da ressonância do animal, da tomografia, e correlacionar isso com os humanos. Então, esse é um estudo que foi estudo
de um possível Alzheimer no macaco e tentar entender se ele tem essas estruturas muito próximas da gente ou não. Então, aqui é um cérebro extremamente pequenininho, de 6 centímetros, né? Então, aqui é uma sequência flash que a gente buscou ter esses detalhes anatômicos. Esse protocolo demorou muito para a gente concluir ele. Então, por exemplo, uma sequência dessa demorava 2, 3 horas, tá? Então, aqui eu trago alguns parâmetros, então 0,1 com 0,1 com 0,1. É muito pequeno, né? E depois esse cérebro veio ele inteiro, depois ele veio as fatiazinhas dele, então veio os fragmentos. Então aí a gente vai trocando de bobina e adaptando. Então aqui é um caso de uma fatia de um tronco, esse aqui é um caso de uma região de hipocampo, então só me veio um fragmento de hipocampo e as imagens. Então aqui o interesse é entender a relação do córtex, a relação que tem dessas estruturas, porque às vezes tem microlesões. E também, né, a gente tem os macacos, a gente também tem outros animais. O que a gente mais faz lá também é golfinho ou boto, que essa aqui é a Camila, não sei se vocês já conhecem ela é da Universidade Federal de Janeiro. A gente tem essa parceria, ela é uma grande pesquisadora, bióloga, que ela coleta é, esse cérebro desses animais que já foram encontrados aí, mortos nas praias, então ela acaba viajando o Brasil inteiro buscando, retirando e buscando cérebros. E ela estuda esses cérebros, né? De como esses animais se comportam. Ela faz volumetria, ela faz DTI, ela faz vários estudos e a relação dela é entender como esses animais eles conseguem ajudar a entender essas doenças, né? Sejam eles como Alzheimer, Parkinson, ou entender o comportamento deles. Outros estudos que a gente faz, né, que a gente tem uma parceria com o pessoal de Botucatu, que é para estudo de joelho, só que joelho de puma. Então a gente faz tanto as ressonâncias como as tomografias. Esse é um outro caso que a gente também pegou de Botucatu, que é estudo de tamanduás. Esse período foi meio engraçado porque eles do nada começou a morrer vários tamanduás em Botucatu, não sei quem sabe dessa história. E estavam querendo entender qual era o comportamento do animal, né? Se era algo que estava ocorrendo várias agressões, ou se tinha uma possível virose ali que estava causando a morte. E eles, os tamanduás vieram lá pra gente, a gente fez tanto tomografia como a ressonância, e também como a autópsia deles, tá? É muito legal a gente ter essa parceria com o pessoal de Botucatu ou veterinários, que eles têm uma grande defasagem, que é um simples atlas de anatomia. A gente é tão acostumado para humanos. Ah, olha o néter, olha o sobota. Eles não têm isso, não tem um atlas só de tamanduá, não tem um atlas só de puma. E quando a gente consegue fazer isso na ressonância, eles conseguem ver muitos detalhes anatômicos que para eles eram extremamente imaginários. Então, a gente também trabalha nesse quesito de catalogar essas estruturas anatômicas e fazer possíveis atlas para eles. Uma outra coisa que é muito legal, que é a cardio, tá? Então, aqui a gente trabalha com multinúcleo, a gente não faz só ressonância de hidrogênio. A gente faz ali a ressonância de sódio. Nossa, mas que estranho, né? Estudar sódio. A gente tem volta lá atrás e fala: olha, existe bomba de sódio podássio dentro do coração. Em vez de ficar injetando contraste, que é um volume muito grande, por que não fazer uma sequência de sódio e já ver a área de infarto, né? Então, é essas coisas que a pesquisa ela vem trazendo. Isso você pode fazer estudo de sódio em outras regiões, não necessariamente só na cardio, tá? Então, aqui eu trago também que quando a gente vai trabalhar com multinúcleo, a gente tem que saber selecionar qual núcleo. Então, no caso aqui é sódio, mas quando é mobília de fósforo, lítio, elas também são ativadas, tá? Então, aqui é a fotinho de um coelho, que a gente faz cardio, né, em coração, tanto de humano, como de coelho, como de porco. Então, aí tem todo um aparato de sistema de anestesia do bichinho. Às vezes, os profissionais podem ser veterinários, biólogos ou os próprios pesquisadores que fazem isso. E aqui o pessoal do INCOR, né, que trouxeram o porco.
para estudo de coração. E aqui a bobina cardíaca, ela é bem diferente também da rotina, do que é acostumado na clínica. Ela, na verdade, é um grande trambolho, né? Mas realmente o que só vou ter sinal é esse meio aqui. Então, se os cabos não estiverem bem conectados, na altura certa da mesa, essa parte de cima não bem ajustada com a parte de baixo, a gente tem bastante problema. Então, aqui é um caso que a gente tem dos ratinhos, né? A gente faz bastante ratinho camundongo. Esse é para um estudo de desenvolvimento de um novo meio de contraste através de um nanopartícula, que a gente faz lá com esses bichinhos. Então, o bichinho ele vem, a gente faz um pré e injeta o meio de contraste. É, a vantagem desse meio de contraste que o pessoal está desenvolvendo é que a gente não vai ter um arterial tão rápido, né? Que é acostumado aí com o gadolínio. A gente tem um arterial bem tardio, então em torno de 21 minutos, ele ainda, a gente consegue ver um pouco do sistema arterial, mas aí começa a ver excreção. Então, se a gente pega 3 minutos depois, ainda está um sistema arterial, tá? Então, isso é muito bom para estudos angiográficos. E tanto 3 Tesla como 7 Tesla, funcional. Eu sou apaixonada por funcional. Então, quanto maior nosso campo, a gente consegue trabalhar com um voxel muito menor, e isso é muito bom para a gente ser mais fiel possível realmente ao sinal que a gente está vendo, né? Não ser uma grande bola e falar que ativação é tudo aquilo, e na verdade não é, tá? Isso tanto serve para o DTI como para funcional. Então, a funcional a gente pode ter tarefa, que é aquele simples finger tap de movimentar a mão, um exemplo, ou trabalhar com conectividade, que a gente chama de resting state, que é aquela estudar as quantidades, por exemplo, a rede de modo padrão, que é muito comum, aí no mundo da neurociência. E é isso. Obrigada. Não sei se eu passei do tempo. Não, Ou... foi ótimo. Muito bom, Gabriela. Valeu demais. Dúvidas? Dúvidas, comentários, alucinações? Podem me É, mandar e-mail se tiver dúvidas, ou boa, citar muito o bom. PISA mais para frente. Muito bom. Gabriela, enquanto o pessoal está aí te parabenizando, né? Enfim, é legal ver essa trajetória toda, né? De 2015 para cá, o quanto que o projeto PISA se amadureceu, digamos assim. Sim. Pesquisadores, né? Que passaram e que continuam por lá, né? E produzindo e se aprimorando. Agora, com esse novo equipamento que vocês vão receber, provavelmente com inteligência artificial, provavelmente Com com outras PitX. ferramentas, exatamente com algumas outras ferramentas Sim. interessantes e tal. E é importante que o pessoal saiba, né, Gabriela, que esse 7 Teslas, ele fica como 7 Teslas no isocentro. E na periferia é 3 Teslas, né? Porque existe também toda uma característica, digamos assim, de segurança, inclusive, né, para estar dentro do equipamento ou dentro da sala, inclusive também, né? Porque com 7 Teslas totalmente, né, os primeiros equipamentos tem uns que ficam embaixo da terra, né, tem que descer vários andares, não é isso? E para poder suportar esse campo magnético de ponta a ponta, 7 Teslas, vamos colocar dessa maneira, né? Então é uma curiosidade também a respeito disso, né, Gabriela? O equipamento era gigante. Quem já foi É, lá já viu sim, que é 3 vezes maior do que a clínica normal. sim, E o 11 Tesla é muito maior ainda, né? sim. Então, é isso. Vale a pena também colocar, pessoal, que existem equipamentos de 7, 9, 11, 13 Teslas no Brasil, mas para tubo de ensaio, para avaliação de microamostras, por exemplo, na Unicamp. Fiquei lá há 6 anos. Então a gente trabalhava com amostras, eu fazia imagens dessa aí de mosca, de gafanhoto, essas coisas assim. Mas é um outro momento e agora a gente quer falar mais de PISA, de ultracampo e tudo mais. Mas, Gabriela, me fala uma questão que é importante, que tem a ver, inclusive, com a nossa temática da pesquisa, né? Vamos supor que eu queira iniciar um projeto de pesquisa lá no Hospital das Clínicas, em ressonância magnética. Como é que eu começo? É possível, é super possível. Dá o caminho Tem, das pedras, porque eu tem um estou vendo caminho, aqui pelo tem um menos caminho.
umas 5 pessoas que estão a fim de fazer isso. Diz aí. Tem caminho. Na verdade, assim, vocês têm que começar. Existe todo um sistema, né? Não é tipo, eu quero fazer um estudo de coelho cardio. Primeira coisa, vai usar animal ou vai usar humano? O que que vai usar? Os dois exigem comitê de ética. Então, você tem que ter um documento do comitê de ética que aprova o seu projeto de pesquisa para animal ou para humano, quantos animais, quantos humanos. Então, esse é um caminho, né? Então, você tem que ter toda a documentação. Você tem que ter já um projeto escrito na plataforma Brasil. Então, o que é isso? Você vai entrar na site Plataforma Brasil e vai descrever seu projeto. Quem participa, quem não participa, quanto tempo vai demorar. É como se fosse já escrever seu mini projeto de pesquisa de forma geral. Então, não é, eu quero fazer um estudo, não, tem que sentar e descrever isso. Aí, a partir do momento que a Plataforma Brasil aprovou, você tem um comitê de ética, aí você pode submeter o projeto para gente. Então, aí entra no site, submete esses documentos, esses projetos, e aí começamos a entrar em outros quesitos. Aquele projeto, ele é viável? O quanto ele é viável? É legal fazer no 3. Não, é melhor jogar pro 7. Olha, isso no 7 não vai ficar legal. Você quer fazer um estudo de pulmão, de tórax no 7? Não dá. Vamos virar pro Ouvido. e-mail, né? A gente vai modulando essas coisas. Exato. Outra coisa, valor. O exame ele é pago. Então, quem vai pagar? Você vai ter um financiamento via FAPESP, vai ser via particular, é uma indústria farmacêutica que está pagando, né? Então, tem que abranger todas essas coisas. Não é só falar, olha, eu quero fazer ressonância de coelho no 7 Tesla cardio. Não, tem que ter comitê de ética, quantos animais, tem que ter a verba para pagar, e tem que ter uma equipe por trás, né? Sozinho ninguém faz tudo. Exato. Tanto quem vai Pessoal, escrever, como vai estar no sim. presencial lá com a gente. Pessoal, então percebam, fazer mestrado, doutorado é muito mais do que a tese em si, né? Envolve todo um planejamento, toda uma preparação, financiamento, muita organização, disciplina, trabalho em equipe, um monte de coisa. E todas essas etapas que a Gabriela pontuou, tem ajuda em cada uma delas, né, Gabriela? A pessoa Tem não, ajuda. não vai ficar lá sozinha, ó, se vira aí que O aprende que sozinha. eu acho que a galera sempre entra no gargalo, acho que até essa parte é ok. É quando assim, a gente faz o exame e entrega as imagens. Aí a pessoa, tá, cadê os resultados? Vou falar, quem vai fazer o resultado é você que é o estudante. A Sim. gente pode orientar aí qual programa, como ver se o dado tá certo, dá errado. Mas a imagem, ela é um passo. Depois tem que fazer uma análise estatística, você tem que processar essas imagens. Como que é o processo? Vai aprender programação de linguagem, vai aprender IA, vai ter que aprender muitas coisas, né? Como às vezes isso é o contrário, às vezes eu acabo aprendendo muito com eles também. Eu tô com uma sequência super nova que eu peguei do fabricante, que desenvolveu lá no Canadá, é compatível com essa máquina, e vamos tentar colocar aí, entendeu? Então tem o caminho inverso, eu também acabo aprendendo bastante com os pesquisadores. Muito bom, excelente. Felipe, como é que tá aí o nosso chat? O pessoal tá perguntando aí as coisas, como é que tá? Senão eu vou ficar aqui conversando aqui com a Gabriela, que conversa não falta, viu? A doutora Aline, inclusive, fez um comentário, o diâmetro parece menor, né, da máquina, e Na verdade, o equipamento ele é mais comprido, ele tem 3 metros. O o diâmetro bore é ele é de normal. 70, né, Gabi? Quando a gente olha, a gente tem a sensação de ser menor, até mais claustrofóbico. Mas é isso daí. Ele é o mesmo tamanho. Beleza. É só uma Eu tinha ilusão colocado de ótica, ilusão de ótica. Oi? no chat, né, para você até falar um pouco do projeto dos físicos, né, da UFSCar, com as bobinas, que eu achei muito interessante quando eu tive aí. Tá. É, Quem faz isso é o Papote, não sei se vocês conhecem já ele. Se ele dá algumas palestras aí para desenvolver bobina. A bobina também tem vários meios, né? Então, eu tô com uma dificuldade em fazer determinada estrutura, sei lá, um fragmento. Então, às vezes eu recebo um negócio desse tamanhozinho e tem uma bobina de 32 canais, por exemplo. Não dá para fazer com alta resolução. Então, vão ter necessidades de projetos, né, para poder fazer essas bobinas, para conseguir fazer fragmento, conseguir fazer tubo Falcon.
para fazer outras coisas. Por exemplo, a cardíaca, ela também foi desenvolvida, né? Então a gente recebeu uma verba junto com o pessoal do INCOR para conseguir fazer essas bobinas. Então depende da necessidade dos projetos que vão entrando. Doutora Aline também fez outra pergunta, se o paciente ele sente o gosto de ferro mesmo sem injetar o contraste. Sente. O ferro é do ferro do nosso sangue mesmo, não é do gadolínio, né? Então tem gente que entra, tem a sensação que tá num loop ou que a máquina tá rodando. Cada um, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Mas tontura, ferro e náusea, isso é comum quando entra num campo magnético muito alto. A Bom, Sara fez uma pergunta, e o professor Ebert até respondeu aqui no chat. Paciente grávida pode fazer? Ele já Nem disse até criança que pode não fazer. aqui, né? Nem criança pode fazer. Pois é. então, assim, pessoal, fazendo um paralelo, inclusive, com a questão do PAD, né? Da mesma maneira que a gente precisa ter as questões de segurança muito bem resolvidas dentro da rotina da ressonância magnética clínica, na pesquisa, isso aí, e ainda mais no ultracampo, como a Gabriela apresentou aqui para a gente, esses quesitos ainda são mais elevados, digamos assim. Sim. Um paciente, por exemplo, uma paciente grávida pode fazer uma ressonância magnética clínica, desde que siga o risco-benefício seja suficientemente adequado. Mesma coisa o paciente pediátrico, ou um paciente com um aparelho ortodôntico, por exemplo, né? Coisa que no 7 Teslas, né, já tem as suas limitações ou impossibilidades totalmente, digamos assim, né? Então, ou esse questionário pós-exame com relação aos efeitos do campo magnético ultra alto, né? Isso também é um critério de segurança, inclusive para caso o paciente precise repetir esse exame. Então, saber, inclusive, alguma medida de segurança para você antever uma situação de risco, né? Então, isso são pontos importantes. O controle de qualidade que ela colocou aqui, né? E os ajustes que são feitos. Então, do mesmo jeito que a gente precisa de padronização e gestão de risco dentro da rotina clínica, também precisa no ambiente de pesquisa, né? Ainda mais quando a gente está lidando aí com equipamentos de campos ultra altos, digamos assim, né? Então, fazendo esse paralelo, são boas práticas que se aplicam tanto à clínica quanto à parte de pesquisa, né? Só para fazer sentido estarmos aqui hoje dentro da reunião do PAD discutindo sobre pesquisa, mas sem segurança, sem controle de qualidade, sem padronização, esquece. Não, não sai do canto, né, Gabriela? Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. Aí outra coisa interessante, Gabriela, que você foi trazendo aí as pesquisas, e aí eu fui me lembrando, por exemplo, da tese do Rafael, que falou das áreas de microangiopatias, ele foi para a Alemanha, aprendeu a fatiar, fazer a espessura de corte do cérebro na mesma espessura da ressonância, fazer a correlação. Eu fui banca dele, né, de doutorado, já faz algum tempo, já com o Edson Amaro, né, enfim, como orientador. O Samuel ficava louco com aquelas ressonâncias funcionais e mostrava para mim, gente, eu não sei para onde é que vai isso daqui, pessoal. Como é, como é que faz isso, gente? Esse professor, tô aqui enroscado e tal, e é muito difícil, gente. É o povo, né? Mas ao mesmo tempo, né, Gabriela, é fascinante, né? É fascinante, porque você começa a ir para um caminho que ninguém está fazendo muitas vezes, né? Tem pouquíssimas pessoas estudando, e esses estudos depois podem ser aplicados ao dia a dia, à parte da rotina efetiva. Não é apenas uma pesquisa básica, ela pode também ser aplicada, não é verdade? Eu vejo que muitos estudos que a gente está fazendo, e tem outros grandes centros, por exemplo, com o QSM, acho que daqui 5, 6 anos isso vai ser um produto Sim, e já vai ter fundamento, tudo para essas doenças. Porque eu já recebi vários médicos de clínica querendo, como que eu coloco um QSM aqui? Você não vai colocar um QSM. Você pode sim. até conseguir colocar, mas quem vai processar? Você vai processar? Não, não é assim. Então tem um tempo. Esses pós-processamentos não são rápidos. Demora horas, outras demora dias processando uma imagem de um sujeito.
Então, é um trabalho de formiguinha. Então, esse é um exemplo que eu dou que futuramente isso já vai ser um produto, né? E a inteligência artificial vai nos ajudar a acelerar isso aí. Porque, pessoal, são muitos dados gerados. Cada pixelzinho desse aí, olha, é uma loucura. Então, eu lembro lá da planilha de ressonância funcional. Gente, é doideira. A parte de tractografia também é a mesma coisa, né, Gabriela? Tem Eu não muitas coloquei muito informações. trato, que é um outro mundo, né? É, exato. Tem outra coisa Ia aqui ter muito tempo. acontecendo. Sim, Para exatamente. pesquisa é totalmente, não é aquela coisa que a gente roda na clínica, traça a roda daqui até aqui, gera fibra. Isso não é nada, Sim, né? sim, Para pesquisa. Existe outro software, outras formas de você adquirir, tábulas de gradientes específicas, né? Então, sim. é outro mundo. E tem um detalhe também que a neuro é muito mais exigente na parte de publicações do que outros segmentos do corpo, com softwares específicos que tenham aí, digamos assim, já sejam acreditados, inclusive, pelas revistas. Não é qualquer software que processa, que é utilizado e tudo mais. Então, tem também esse quesito, né, Gabriela? Não é só, não é qualquer ferramenta de pós-processamento que é utilizada. Tem que ser específica para aquela situação. Se você, por exemplo, você mandou o projeto pra gente, a gente adquiriu, aí eu falo, tá, agora processa. Você vai entrar lá no Google, baixar um softwarezinho e processar, ele vai dar um resultado. Se você vai para outros programas, que é o que os artigos, a maioria, estão publicando, ele vai dar outros resultados. Aí a gente começa a entrar em vários viés, até que ponto esse resultado ele é fiel ou ele não é fiel. E a partir do momento que você tem resultados, obviamente você vai querer publicar, escrever um artigo. E muitas revistas, elas peneiram o programa que você usou, né? Tem que ter É fundamento. isso. Por que que você usou aquele programa? Por que você está usando FSL? Por que você está usando com? Ah, eu peguei um código aberto, qualquer um no Python. Tá, mas quantos artigos tem publicado com Python naquele código contra um FSL ou um com, por exemplo? Então a gente começa a brigar um pouquinho nesses quesitos aí em programas de pós-processamento. Tem programas que são muito robustos, outros eu consigo modular para dar o resultado que eu quero. Então, até que ponto Sim. isso é real, seja funcional, o DTI, né? Você muda lá o threshold, né? E aí com isso você vai. Voltar os resultados. Exato, isso mesmo, isso mesmo. Inclusive, até ferramentas de pós-processamento de fabricantes, a depender do pós-processamento, também não são aceitos, Sim, né? Assim, pessoal, como a gente tá, se vocês, a gente tem muita coisa para conversar, faz muito tempo que eu não vejo a Gabriela, né? Então a gente tem aí essas afinidades com relação à pesquisa, ressonância e tudo mais, ainda mais ela aí trabalhando num centro de pesquisa super avançado, talvez um dos melhores do Brasil, da América Latina, que é o Hospital das Clínicas, com certeza, né? Com muitos recursos, né? E aberto a novos estudantes de mestrado, doutorado, né? Que queiram se aprofundar em um determinado aspecto. Outro detalhe, né? Não dá para saber de tudo, né, Gabriela? Você tem que acabar se especializando numa determinada área, numa determinada sequência, numa determinada aplicação, né? sim. Muito bom. E uma outra coisa que eu não Gabi, falei, rapidinho. Peraí, Felipe. tá. Respondeu a primeira pergunta ali do Homero. Esse é um meio. O outro meio é você, eu quero fazer doutorado, eu quero fazer mestrado. Então, busca os pesquisadores chefes que a gente tem lá dentro. Depois, quem quiser mudar o contato, eu posso encaminhar isso. Eu quero fazer doutorado, eu quero fazer doutorado em neuro, eu quero fazer um pós-doc, né? Mas eu não tenho ainda, eu não tenho verba. Eu posso entrar dentro de um projeto? Então, aí você entra em um projeto que já está em andamento. Seja ele para só você fazer só a parte de análise de imagem, então é a questão de pós-processamento, como às vezes começar desde a coleta e ir até o final, né? E isso também é um outro caminho. É o mais fácil, inclusive, É o né? mais fácil. É o mais fácil. É você entrar no projeto de pesquisa já em andamento, com linhas de pesquisa já bem definidas e tal. E aí, no decorrer, inclusive, você pode desenvolver a sua, né? Mas já inserido em um outro projeto. Fala, Felipe. Minha pergunta, Gabi, era justamente quase isso aí, né? Quantos grupos de pesquisa que envolvem a imaginologia aí no
no INRAD a gente tem, ou Olha, especificamente no PISA, quantos pesquisadores, quantas linhas de pesquisa a gente tem? Você eu não, consegue estabilizar? eu não sei dizer. Por quê? Eu fico doida que cada dia entra dois, três projetos novos. Então, assim, são mais Isso de é bom, 300 isso é bom. projetos. São mais de 300 projetos que a gente acaba Nossa, administrando. Tanto ressonância 3 Tesla, 1,5, tô falando só de ressonância, que é o que eu excelente. abraço. Eu não abraço tantas outras modalidades, PET-RM, densitometria, raio-x. Tomo um ou outro, eu acabo abraçando. Então, assim, é muito projeto. Tem projeto que eu falo, Legal. gente, que projeto é esse mesmo? O que que tem que fazer? Porque é muitos. Então, às vezes, como eu falei, da indústria, o sujeito vem hoje, ele toma medicamento, daqui um ano, 6 meses, ele vem e retorna. É um caso. Aí tem projetos que começam em um mês daqui um mês e termina. Normalmente são como os animaizinhos. Então é muita coisa. Tem projeto para animal, projeto pós-morte, com peças, vivos, voluntários, com IA, tem um monte de coisa. E aonde é que um estudante ou algum entusiasta ele encontra esses projetos? Existe um site, existe um Se caminho? entrar no próprio site do Enrad, tem lá a parte do PISA, ou da parte de pesquisa. Aí lá vai estar vários projetos inscritos já. É que aqueles Bacana. são os projetos grandes. Dentro de um projeto grande, tem vários braços, né? Que vai se Sim. distribuindo. Já coloquei aqui o link para a galera. Eu quero ver amanhã um monte de gente se matriculando, né? Para, Eficiência aí do para Albero. com isso, para com isso. O que é isso? É Aí isso hoje é aí. muito mais fácil, né? Fazer um projeto, participar de um Sim, doutorado e um mestrado. sim, 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 sim. Bacana. Pessoal, muito bom. Gabriela, Felipe, eu penso que foi um sucesso, né? O Gabriela mostrou aqui, fez um overview É, e eu espero que fortemente que aqui se bateu pela aí 38 pessoas, né? Então, muito para uma bom. terça-noite, eu acho que é um Legal. número bastante significativo. Sim. E a gente precisa de pesquisadores dentro da área do diagnóstico por imagem, né? Todas essas pessoas elas vão multiplicar conhecimento, formar novos profissionais, trazer inovação, e isso é super importante para todos nós. Certo? Só vou fazer uma observação, assim, que às vezes eu acabo refletindo com o pessoal, né? Quem são que faz mais pesquisa dentro da área de imagem? É psicólogo. Psicólogo, Não, fisioterapeuta. São os que mais fazem. Não é um médico, não é um radiologista. Porque essa parte da neurociência, quem mais tem interesse é um psicólogo. Então, interessante. acaba sendo aí um grande público que a gente trabalha junto. Então, sim, a gente Os precisa de mais gente da imagem participando nesse leque aí. médicos de outras especialidades, né? Então, eu tive experiência com pessoal de cirurgia de assoalho pélvico, a parte de incontinência urinária, enfim, outras áreas, né? Próstata. Então, assim, acabei trabalhando muito com médicos de outras especialidades e a radiologia dava apoio, digamos assim, mas os outros pós-graduandos eram de outras áreas, digamos assim. Sim. Então, A é isso gente aqui em mesmo. Salvador, né, Gabi, a gente ia ter um projeto com a Redditor de ressonância funcional, né, com a instalação de uma máquina nova na Redditor daqui de Salvador. O Constantino ia fazer parte do projeto, ia ser um projeto piloto. O Edson ia usar como projeto de mestrado dele, né? Mas na época veio a pandemia, infelizmente o projeto acabou não indo para frente, né? Mas a gente ainda teve uma conversa na semana passada para ver se a gente retoma, né? Uhum. Esse sentido da pesquisa aqui em Salvador, né? Não, participa sim, vale muito a pena. Se precisar de alguma ajuda futuramente, Opa, os funcionais. Bem, gente, eu penso que conseguimos aprofundar bastante, despertar o interesse da nossa audiência com relação à pesquisa, utilizando ressonância magnética, métodos de diagnóstico por imagem. Agradeço novamente a Gabriela Montezel, ao Felipe, e devolvo a palavra para a doutora Aline.
para as considerações finais. Bom, eu, em nome da CAD, né, queria agradecer demais, foi super interessante. Eu queria fazer mais 10 perguntas aqui. Parabéns, Gabriela, pela apresentação. As imagens bonitas, bem explicativo, assim. Eu, por exemplo, que tive pouquíssimo contato, deu para entender. E o Homero, o Felipe Pitangueira aí, abrilhantando essa noite. Eu queria até, é interessante saber que a imagem só cresce, né? Assim, as áreas de atuação, você falou de equipe multiprofissional, né? E cada vez a gente vê outras profissões aí, outros agregando dentro da imagem. Eu queria deixar esse espaço aberto, né? Eu vejo muita gente, técnico, tecnólogo, biomédico, enfim, ávido por um espaço assim para discussão ou para falar sobre isso, né, para estudo, então eu deixo aqui aberto para outros momentos. A gente teve, foi um webinar muito interessante, assim, do ponto de vista de participação, muitas pessoas participaram, acima da média, da nossa média, então é isso. Obrigada e parabéns a todos. Obrigada. Obrigado, doutora. Muito bom, gente. Obrigado, boa noite e até a próxima. Boa Tchau. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. Gabi. Valeu, Gabriela. Valeu, Mero.